são esses olhos que brilham? Uma coisa ela mostra, quem a ilumina é quem? É o meu amado, mudando as coisas de lugar dentro de mim. Dentro de nós, eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim. Meus queridos irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um culto de adoração, de exaltação ao nome do Senhor. Que a alegria do Senhor seja a nossa força nessa noite. Que a paz do Senhor nos encontre e que nós possamos desfrutar desse momento juntos. Vamos começar iniciando com a leitura do Salmo 34, os versículos de 1 a 3. Que diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Minha alma se gloriará no Senhor, os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Juntos cantemos louvores ao Senhor nessa noite. Amém? Amém. Reunidos aqui para louvar ao Senhor, novamente aqui em união. Algo bom Deus tem pra ser, algo bom Deus tem pra nós. Reunidos aqui para louvar o Senhor. Reunidos aqui para louvar ao Senhor, novamente aqui em união. Algo bom há de acontecer, algo bom Deus tem pra nós. Reunidos aqui para louvar ao Senhor. Reunidos aqui para louvar ao Senhor. Reunidos aqui para louvar ao Senhor. Continuaremos cantando, irmãos, louvando aquele que é a fonte de água viva. Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá.
força e o nome de poder é Jeová. Deus está em nosso meio para receber nossos louvores. Deus está em nosso meio para receber nossos louvores. Deus está. Essa é a verdade, né, irmãos? Ele está em nosso meio. Ele está aqui, Ele está aí. Nós não estamos juntos, nós não podemos nos reunir fisicamente, mas através de uma tela nós estamos reunidos em um só Espírito para engrandecer esse Senhor. Ele que é presente. E na sua presença Ele nos traz paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que nos traz tranquilidade que nós nem sabemos explicar. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sigo a quem é fiel. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor, não me guio por vista. Alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor, não me guio por vista. Alegre estou, este gozo que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esse gozo que sinto em minha alma é porque eu olho para o meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor, não me guio por vista. Alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor, não me guio por vista. Alegre estou, e ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema e de confiar. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor, não me guio por vista. Alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor, não me guio por vista.
independente da circunstância. Que a nossa alma possa sempre bendizer o santo nome do Senhor. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo quanto há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma,
Olá, bem-vindo de volta ao treinamento de formação de discipuladores. Esta é a primeira fase do treinamento onde lidamos com a vida do discipulador. Temos estudado as disciplinas espirituais baseado no livro Celebração da Disciplina de Richard Foster. E hoje nós temos pela frente uma disciplina muito especial, a qual eu sou praticante. Gosto muito dessa disciplina porque tem feito muito bem a prática dessa disciplina ao longo de tantos anos na minha vida. Fico muito feliz em poder compartilhar as minhas impressões e os meus sentimentos a respeito dela. Então vamos lá, ela é muito importante porque ela alimenta a alma, ela consegue sensibilizar o coração e ela contribui positivamente para o nosso crescimento espiritual. Estou falando exatamente da disciplina da solitude. Uma disciplina muito especial que muitos no passado praticaram, vivenciaram e experimentaram o crescimento que ela produz. Ela por si só não consegue amadurecer a nossa vida, mas quando aliada a tantas outras disciplinas, ela realmente faz um grande efeito em nós. Uma coisa importante para nós começarmos é que é bem possível que nos falte a capacidade de ficarmos sós. Isso é percebido na necessidade de compartilhar pensamentos, desejos, impressões, opiniões que nós temos e ganhar a apreciação de quem nos ouve, lê ou assiste. Essa é a realidade das redes sociais e a nossa imersão nelas. Volta e meia, sempre estamos ali desejosos, muito desejosos da apreciação das pessoas, da curtida de pessoas, que as pessoas façam comentários, enfim, eu te vi aqui, te vi ali, gostei disso, gostei daquilo. Nós gostamos de ser o centro, gostamos de ser o centro das atenções. Mas a disciplina da solitude na vida espiritual, ela se presta a uma outra finalidade. Ela se presta a este afastamento voluntário. Ela é o afastamento voluntário para estar com Deus, em oração, em busca, em jejum, estudo, enfim, sempre ela está aliada às outras disciplinas, tá ok? Afinal, solidão ou solitude? Você saberia qual é a diferença? Você entende o que é solidão? Faz ideia do que seja solitude? Pois bem, quando estamos falando de solidão, estamos falando de algo que nos maltrata, nos faz muito mal. É a expressão do vazio interior, a síntese de uma insegurança emocional. Também é o reflexo da necessidade de estar engajado com pessoas. É a sensação que sem o outro não estou completo, falta alguma coisa. Também é a sensação de abandono por conta do isolamento, o sentimento de alienação e privação da companhia das pessoas. Então, quem sofre de solidão tem esse vazio, ele está sem preenchimento e a pessoa se agarra a tudo quanto for possível para preencher a sua alma. Quando, na verdade, ela poderia se agarrar em Deus, ela poderia preencher a sua alma no Senhor. Mas não, ela busca pessoas, ela busca o muito trabalhar, ela busca o muito se relacionar, quando, na verdade, isso não conseguirá preencher por muito tempo o vazio de sua alma. Deus preenche por um tempo indeterminado o vazio de nossas vidas, o vazio da nossa alma. Por isso que solitude, como veremos agora, está ligado a isso. É a escolha por estar só. A sós com quem preenche a alma, ou seja, a sós com Deus. É sentir-se pleno, preenchido, completo, sem nada faltar, por estar com Deus. Uma atitude interior que impede de sermos afetados pelo veneno das palavras e pela violência violência alheia. As circunstâncias são vivenciadas sem que determine o rumo da vida. Tem-se a certeza de estar completo e não aceitamos outra condição de alma. Então a solitude, ela está muito ligada a isso, a uma plenitude. Eu estou tão pleno que eu consigo estar só, afastado das pessoas por um tempo, para que eu me relacione com Deus. Não é isso que Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 6? Para orarmos no quarto em secreto e o Deus que vê em secreto estará conosco ali, sendo o nosso objetivo, a nossa companhia, o nosso confidente.
A solitude, ela se presta a esse amadurecimento de alma, a essa busca de sensibilizar a alma para com Deus. Quando estamos levando as pessoas para mais próximo de Cristo, e isso é o discipulado, nós precisamos mostrar para ela o valor que tem o relacionamento com Deus. E isso só é possível quando eu conheço a Deus, quando eu estou só com o Senhor. Quando nós estamos junto com as pessoas, queremos causar impacto nelas, mas não há solitude, não há sensibilidade para com Deus, né? E isso eu digo para aqueles que ocupam ou dirigem alguma coisa na casa de Deus. Então o impacto sem solitude de alma ou da alma é manipulação. Então se eu não conheço a Deus, se eu não tenho passado tempo com Deus e tento fazer com que as pessoas estejam dentro de um espírito que não brota de mim, eu estou manipulando as pessoas. Como as pessoas se quebrantarão se não damos nenhum sinal de quebrantamento ou sensibilidade para com Deus? Se nós não mostrarmos o caminho, se nós não evidenciarmos que aquela é a atitude correta a ter no seu dia a dia, quando chega o momento da celebração de um culto, não adianta eu tentar mostrar para as pessoas, falar de quebrantamento se eu não tenho o coração quebrantado diante de Deus. É preciso solitude para que palavras e atos tenham impacto na comunhão. Então eu preciso ter os meus momentos a sós com o Senhor, estar apenas com Deus, em oração, em jejum, como disse, em estudo, em busca da face do Senhor, em rendição. Para quê? Para quando chegar na comunhão as pessoas percebam, sintam que este é o melhor caminho que elas poderiam ter, porque afinal de contas alguém deu exemplo. É preciso comunhão também para termos segurança na solitude. Ou seja, para que eu vou me isolar com Deus? Eu vou falar o quê? Se eu não tiver um foco de carregar as pessoas nas minhas orações, de carregar as pessoas diante de Deus no meu coração, eu não vou para a solitude com um foco muito bem definido. Então é preciso nós termos comunhão, porque é na comunhão que eu consigo perceber as necessidades dos irmãos. É na comunhão. É na comunhão que eu percebo que um determinado irmão, que uma determinada irmã está necessitando de uma palavra, necessitando de uma oração. Então eu posso levar essas pessoas junto de Deus através do meu momento de solitude. Solitude e silêncio. Isso aqui tem muita importância para nós. A razão pela qual gostamos tanto de falar é que, conversando, buscamos conforto nas outras pessoas, além do desejo de acalmar o espírito tão sobrecarregado de pensamentos. Então, Tomás de Kempis, no seu livro Imitação de Cristo, ele trata disso num dos seus capítulos muito importantes. Então, há uma carência de buscar consolo. Ao invés de nós aprendermos o caminho do consolo que está diante de Deus, está na pessoa de Deus, não. Em muitos casos nós gostamos de falar, comungar com as pessoas para que nelas encontremos o conforto, o apoio, o endosso do que estamos pensando. Foi dito também que todos os que abrem a boca fecham os olhos. Né? O Richard Foster traz isso no seu livro, no capítulo. Então todas as pessoas que abrem muito a boca acabam fechando os olhos. E Salomão tece bem os seus pensamentos a esse respeito em Provérbios 10, 19 e também 17, 27, quando ele diz: quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Quem controla as suas palavras possui conhecimento e o sereno de espírito é inteligente. Já parou para pensar qual é a diferença entre o sábio e o tolo que se cala? Já parou para pensar nisso? Salomão diz que não tem nenhuma diferença, sabe por quê? Porque quando o sábio está calado, ele é um homem que está guardando o conhecimento. Ele não fala pelos cotovelos a respeito das coisas que ele conhece, que ele entende. E o tolo, quando ele quer realmente passar-se por sábio, basta ele se calar. Por quê? Porque calado, o tolo não profere palavras que vão ferir, vão magoar, vão causar algum sentimento. Enfim, o tolo, se ele se calar, ele se parece com o sábio. Assim fala Salomão.
Então, amados, a questão do silêncio na solitude é fundamental. Ter controle sobre o que se fala, parar de falar um tempo, fazer, né, um jejum de comunicação, não porque estamos magoados com alguém, mas porque nós precisamos ficar a sós com Deus e os nossos próprios pensamentos. É importante termos um momento onde estejamos pensativos, onde caminhemos, né? Eu resolvo muitas coisas caminhando, é impressionante. Os pensamentos vêm, soluções aparecem, argumentações, argumentos, ideias, tudo surge enquanto eu estou caminhando em solitude e em silêncio. Isso é fundamental, aprender este caminho para arejar os pensamentos. Os tolos também podem, infelizmente, oferecer sacrifícios, né? Isso é um problema sério. Nós temos a necessidade de controle e é por isso que a gente fala e fala. Temos a necessidade de reconhecer, de reconhecimento, desejo de pertencer e por isso falamos. Temos a necessidade de estar no mesmo nível que os demais e é por isso que nós falamos. A língua é um termômetro, informa qual a temperatura espiritual da nossa vida e também ela é um termostato, porque regula a nossa temperatura espiritual. Então, amados, o tolo ele precisa se calar, nós precisamos nos calar volta e meia. É importante nós termos controle sobre a nossa fala, sobre o nosso coração. Tiago diz, né, que quem tem controle sobre a língua é um homem perfeito. Porque nós incorremos em muitos erros quando falamos. Quando nós abrimos a boca, nós podemos sempre correr um erro de errar. Afinal de contas, não estou aqui errando no português, gaguejando algumas palavras. Por quê? Porque estou me comunicando, porque estou lutando para me comunicar de uma forma adequada, medindo as palavras, medindo os pensamentos. Mas mesmo assim, eu erro. Então, falar. Imagine você trazer à tona um conceito, falar sobre um assunto. Quantos erros nós não incorremos? Nós ficamos papagaiando opiniões alheias sem nunca ter testado aquela informação que nós estamos falando. Então, amados, há uma necessidade de que nós nos calemos, que nós nos reservemos, que nós entremos em silêncio. Em muitos outros livros, a disciplina do silêncio é uma disciplina separada da solitude. Porque o silêncio, o voto, né, o voto de silêncio, né, como fazem alguns conventos até hoje, é um voto sagrado, um voto importante. Mas nós não precisamos fazer um voto de silêncio. Nós precisamos apenas ter controle sobre o nosso tempo de fala. Há uma necessidade de observar muito mais do que falar. Porque o tolo, quando abre a boca, ele não é inteligente. Agora, quando o tolo se cala, ele se passa por sábio. Isso é importante relembrar. Outra coisa interessante, qual é a prática? Qual é realmente a questão prática da solitude? Ela inclui o seguinte, é dar a Deus tempo e espaço que não competem com o contato social, com o barulho ou com a agitação. Então é dar a Deus um tempo de extrema qualidade onde Ele é a pessoa principal com quem desejo estar. Naquele primeiro momento do dia, onde nós aliás acabamos de acordar e nós estamos ainda com os pensamentos sendo organizados, nós podemos orar ao Senhor, podemos nos reservar, ler o texto bíblico, estudar ou refletir, ter a disciplina, né, da meditação. E ali, naquele momento de solitude, de separação para Deus, nós ouvirmos Deus falar. Reservar tempo para isso. Essa pode e deve ser a didática de um discipulador. Por quê? Como é que eu vou falar de tempo devocional, de vida com Deus, se nós não cultivamos isso? Se nós não entramos em solitude? A pessoa que nós estamos lutando para aproximar de Cristo, vai pensar que o padrão é esse, é só discurso, só retórica, e nada mais, eu só preciso falar dos assuntos sem praticar. Então isso é farisaísmo. Então nós carecemos de ter um tempo com o Senhor, porque esse tempo tem valor. Outra coisa prática sobre solitude é realizar um retiro espiritual. É reservar-se, é escolher um dia, um sábado, um domingo e fazer um retiro espiritual. Se houver um canto, se houver um lugar afastado da agitação da cidade,
ir para lá para passar um dia de reflexão. Levar a palavra de Deus, refletir sobre suas questões, refletir sobre desafios que existem pela frente, dificuldades, virtudes, enfim, novas atitudes. É necessário um retiro afastado, não um retiro para ficar jogando bola, né? Às vezes a gente já cometeu, a gente fala muito de tempo com Deus, mas quantas vezes nós cometemos o pecado, vou colocar assim, de fazer retiros espirituais com este nome tão importante e, na verdade, saturar as pessoas de estudo bíblico, saturar as pessoas de atividade um dia inteiro, quando, na verdade, um retiro espiritual também pode ter um formato mais ameno, mais calmo, mais recluso, onde a comunicação uns com os outros seja mais reduzida. Para quê? Para que eu possa pensar, para que eu possa refletir, buscar a face de Deus com toda a dedicação possível. Afinal de contas, Deus não pode ser discernido no meio da agitação. Outra prática aqui da solitude está relacionado a observar um dia sabático. Sabe, abster-se de interação constante com as pessoas, abster-se de informações do cenário político, social, da saúde, abster-se também de atividades, permitir-se passar um dia, um tempo na presença de Deus. Um dia sabático, um dia aonde eu possa dedicar ao Senhor. Antigamente nós tínhamos o domingo como dia do Senhor e batíamos muito nessa tecla da necessidade de separar tempo, separar o dia para estar na igreja, separar o dia para pensar no Senhor, para ter um descanso no Senhor. Mas isso foi se perdendo. Hoje você encontra pessoas que trabalham até mesmo de domingo. As pessoas vão de domingo a domingo nas suas atividades profissionais. Não se tem mais tempo para solitude. Não se pensa mais nisso, sabe? Reservar-se um tempo de paz, de quietude, de solitude, de silêncio, junto com Deus. Outra prática aqui importante da solitude, o número 4, é tratar do vício de ser visto e celebrizado. Isso aqui é muito importante nós pensarmos. Nós temos um vício, de novo, é aquela história do comum e do extraordinário. As pessoas não querem ser comuns, elas querem ser extraordinárias, elas querem serem celebrizadas, lembradas, elas querem causar impacto, elas querem até ser relevantes, mas no fundo existe aí um egoísmo envolvido, onde as pessoas que gostam da apreciação estão à busca de likes, estão à busca de oferecer o melhor conteúdo. Óbvio que me refiro a youtubers ou pessoas que fazem conteúdo digital. Mas até mesmo na nossa vida, nem sendo youtubers ou promovendo conteúdos digitais, às vezes nós gostamos de estar em todas as rodas, gostamos de contar as melhores histórias. Pouco ouvimos, pouco refletimos, mas muito falamos. Então há uma necessidade de nós refletirmos sobre este fato tão importante. Será que não estamos à busca sempre de sermos vistos e aceitos? A solitude também inclui a prática de ter comunhão com Deus enquanto caminha ou corre sozinho, é aquilo que eu disse. Eu resolvo muitos problemas enquanto estou só. Eu resolvo também problemas quando estou com minha esposa, junto com os meus filhos, em família, mas quando estou só eu me reservo o direito de pensar sobre coisas da minha alma, me reservo o direito de pensar em situações mais intrincadas e graças a Deus sempre vem à tona uma solução. É impressionante. Eu recomendo. Experimente caminhar, experimente correr, experimente sair para um parque, leve consigo um texto que você leu, leve consigo no seu coração algo que você preparou para aquela reflexão. E eu garanto para você, se fizer isso de coração aberto e dedicado, os resultados são poderosíssimos. Então, queridos, reserve-se um tempo para estar só numa caminhada em comunhão com Deus. Como Deus fala nesses momentos. E sexto e último, a solitude também inclui a prática de outras disciplinas, sozinho. Ou seja, o estudo, disciplina do estudo, da oração, do autoexame, o registro num diário espiritual, dos seus pensamentos e assim por diante. Então, quando nós estamos em solitude, é o momento de você praticar outras disciplinas, é o momento de você se dedicar a uma oração mais profunda, a uma oração de derramamento, a uma oração de confissão, uma oração de intercessão, uma oração de petição,
dedicar-se ao louvor, à adoração, através de declamar os salmos, recitá-los ou ler os salmos. A solitude é muito importante porque ela vai começar, quanto mais se pratica a solitude, ela começa a fazer o efeito da sensibilização do coração à voz doce e calma do Espírito. Não tem como nós ouvirmos a doce voz do Espírito estando agitados, ansiosos, totalmente perturbados pelas preocupações do dia a dia. Agora, quando eu me reservo para Deus, em solitude, apenas com Ele, com o desejo de buscar a sua face, eu ouço Deus falar. O texto bíblico se torna vivo diante dos olhos e especialmente no coração. Quando se está discipulando as pessoas, eu preciso mostrar para elas que este é o padrão, que esta é a experiência comum de todo cristão. Não é das pessoas especiais, mas sim de todo cristão. Em conclusão, a solitude é um lugar formativo. Isso é importante. A solitude ajuda a formar algo em nós, porque dá ao Espírito de Deus tempo e espaço para fazer um trabalho profundo em nós. Quando ninguém está lá para assistir, julgar ou interpretar o que dizemos. O Espírito muitas vezes nos coloca face a face com motivações e compulsões ocultas. O Espírito sempre revela aquilo que ele quer tratar, sempre revela aquilo que está oculto. Ninguém, desde a pessoa mais íntima àquela que eu encontro no escritório, que é apenas colega de trabalho ou na faculdade, essas pessoas não conhecem as coisas ocultas do nosso coração. Mas o Espírito que nos conhece, ele, nos momentos de solitude, pode revelar coisas profundas que precisam de tratamento. O mundo de reconhecimento, conquistas e aplausos desaparece e ficamos diretamente diante de Deus, sem apoios. Na solitude, Jesus lutou contra as possibilidades inebriantes de alcançar seu reino pelo próprio poder. Então, amados, a solitude é fundamental para a vida de um filho de Deus, de alguém que está com a intenção de discipular, cumprir essa ordenança de Cristo, cumprir essa missão. Porque há uma carência muito grande de pessoas que estejam a sós com Deus. É uma carência muito grande, porque nós estamos num mundo onde todos querem ser ouvidos, todos querem falar. Ninguém gosta de ouvir o outro em sossego, a cabeça sempre está maquinando o que vai responder. A solitude acalma, a solitude aquieta, sereniza, a solitude me põe em contato com realidades espirituais muito mais profundas, maiores do que eu. A solitude vai ajudar a expor aquilo que está dentro do coração. Por isso, pratique a solitude para que você possa mostrar para aquele que você está aproximando de Cristo que este é o padrão cristão. Está fora do padrão esta vida só de agitações, somente uma vida nas rodas de conversa. Está fora do padrão cristão. O padrão cristão é carregar a cruz. O padrão cristão é renúncia. O padrão cristão é estar a sós com Deus. Essa então é a disciplina apaixonante da solitude. Vem aí uma disciplina também muito especial, muito importante, que você não pode perder. É a disciplina da submissão. E não é estar na missão do outro, não. Nós vamos explicar isso bem direitinho. Não perca, participe, estude, medite, reflita, porque esse é o treinamento de formação de discipuladores. Deus te abençoe, Deus te guarde. Um grande abraço, até a próxima disciplina. Até mais.